Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. E aí, já sabe como declarar seus bitcoins, seus altcoins para a Receita Federal? Já está preparado para não ter problemas com a Receita este ano? Ainda não? Não sabe como fazer? Então vem comigo! E aí? Esse assunto é um assunto muito importante, principalmente nessa época do ano, né? Começa o ano, nós nos preocupamos com a famosa Receita, com o leão que de alguma maneira cobra da gente todas as nossas finanças. E aí, com os bitcoins, com as altcoins, com o mercado de criptoativos, não é diferente. E eu gostaria de mostrar para vocês hoje, com um passo a passo muito simples, como resolver esse problema, como tirar da cabeça esse tormento, esse medo de falhar com o leão, de falhar com a Receita. E a gente sabe que quando a gente erra com eles, a multa normalmente não é muito suave, tá certo? E eu quero trabalhar de forma diferente hoje, vou trabalhar com questões, perguntas que os internautas, que os nossos seguidores de alguma maneira trazem até nós, através do WhatsApp, de grupos que nós coordenamos, e eu vou pegar essas questões e trabalhar esse vídeo. Então vamos fazer aí 8 perguntas. Eu selecionei 8 questões que eu percebi que são bastante repetidas, questões que as pessoas têm muitas dúvidas, e a gente vai trabalhar aí nesse vídeo com essas questões para tentar elucidar, para tentar esclarecer este caso para você, tá bom? A primeira questão é por que a gente deve declarar os nossos bitcoins, os nossos criptoativos? Eu comentei num vídeo anterior, nós aqui no Brasil recebemos a notícia no ano passado da resolução 1888 da Receita Federal, onde nessa resolução ela deixa muito claro que as exchanges no nosso país, as exchanges nacionais, são obrigadas agora a declarar todas as movimentações de nós, clientes, de todos nós que fazemos transações com criptoativos, que compramos e vendemos moedas. Se as exchanges são obrigadas agora a declarar, caso eu ou você não declaremos, vamos ter um sério problema ou correremos um grande risco de haver falhas aí nesse cruzamento de dados, né? A exchange vai informar que você teve alguma operação, se você não informar, corre-se o risco aí de você ter problemas com a Receita. A segunda questão: como declarar? É o que mais se tem perguntado. Como é que eu declaro para a Receita esses bitcoins, esses criptoativos que eu tenho movimentado, que eu tenho comprado e vendido? Não é tão difícil. No programa da Receita, aquele programa que você já está acostumado a declarar os seus bens, existe lá um campo bens e direitos. É neste campo bens e direitos que você vai declarar seus bitcoins, seus altcoins. Esse campo bens e direitos você vai procurar código 99. É nele que você vai inserir os seus criptoativos. Detalhe, naquele campo descrição, você vai simplesmente declarar quais são esses altcoins, quais são esses criptoativos que você tem. Se é Bitcoin, declarar, especificar que moeda é que você tem como ativo e o seu valor. E basicamente você vai colocar lá quais são, né, declarar quais são esses criptoativos, colocar a quantidade, a data da compra, a cotação, né, desse ativo no ato da compra e o saldo. Terceira questão é muito questionada, muito discutida aqui no nosso canal. Os criptoativos já foram tributados? Em tese, sim. Né? Teoricamente, essas operações que nós estamos declarando agora, neste ano 2020, já foram tributados ou deveriam ter sido tributados no ano passado, 2019. Tá? Se eles não foram, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, mas eles em tese já foram ou deveriam ter sido tributados. Se eles foram tributados, existe um outro campo que você tem que também preencher. Além desse campo de bens e direitos, lá no código 99, você deve ir no campo tributação exclusiva na fonte. E nesse campo declarar qual foi a operação realizada no ano passado, tá bom? Que valor eu devo declarar? Isso é muito simples, como as exchanges do país foram intimadas, né, a fazer essa declaração para a Receita, elas também farão isso de maneira simplificada, através de um extrato, para os seus clientes. Então você vai procurar a sua exchange, vai procurar a sua corretora, aquela organização que você tem feito essas operações de compra e venda, e verificar qual foi aí a movimentação que você fez, qual é o valor do bem que você comprou, né, em 2019. Como é que eu devo avaliar
as compras e vendas. Quem faz essas movimentações de compra e venda tem que levar em consideração que o critério é muito semelhante aos bens tangíveis. Embora o criptoativo seja um bem intangível, o critério é muito semelhante. Então, no caso da compra e da venda, toda movimentação acima de R$35 mil deve ser tributada, claro, desde que haja um ganho de capital. Então, se você comprou R$35 mil em Bitcoin, por exemplo, e no mesmo período vendeu esses bitcoins que agora já não valem mais 35, valem 40 mil. Aí sim, houve um ganho de 5 mil. Este ganho deve ser tributado, tá bom? Deve ser tributado quando? No mês subsequente, sempre um mês depois da operação. Lembrando que neste caso, a alíquota é progressiva. Para ganhos até 5 milhões, a alíquota é de 15%. Entre 5 milhões e 10 milhões, a alíquota é 17,5%. Entre 10 e 30 milhões, a alíquota é de 20%. E acima de 30 milhões, 22,5%. Eu só recolho tributos para valores acima de R$35 mil? Não. Tá? O que a gente precisa ficar atento é, a Receita está com o radar, está de olho em operações acima de R$35 mil. Mas qualquer ganho de capital a partir de operações deste valor vão gerar tributos. Então, como eu dei o exemplo passado, se eu investir R$35 mil em um ativo e nesse mesmo período eu vendi por 36 mil, houve um ganho de R$1.000 e eu preciso recolher o imposto desses R$1.000 aí de ganho de capital. Tá certo? A tributação é feita agora? Não. Neste caso, no caso dos criptoativos, a tributação, a partir dessa resolução 1888, que eu havia comentado com vocês, é feita sempre no mês subsequente à operação. Então, se você fez alguma operação nos valores que nós estamos dizendo aqui, né, acima de R$35 mil no ano passado, você deveria ter recolhido os tributos desta movimentação, dessa operação de ganho de capital no mês subsequente. Ah, mas e se eu não fiz isso, se eu não recolhi? Basta baixar o programa que calcula o ganho de capital da Receita Federal e emitir a guia para o pagamento. Obviamente, você vai pagar aí algum juro, alguma correção, por estar fazendo esse pagamento fora do prazo. Então a gente precisa ficar atento com a diferença entre a declaração e o recolhimento dos tributos. A declaração ela deve ser feita para qualquer operação. O recolhimento de tributos, ou seja, você só pagará impostos sobre criptoativos caso haja movimentação acima de R$35 mil e efetivamente houver algum ganho de capital. Por exemplo, se eu comprei um criptoativo por R$35 mil em janeiro de 2019 e ainda estou com esse mesmo ativo até dia 31 de dezembro de 2019, não houve nenhuma geração de ganho de capital. Portanto, não há o que se tributar. Tá bom? Muito semelhante a casos como você já está acostumado de incluir na sua declaração como um bem imóvel ou automóvel. Se você comprou um carro em 2019 e vai declará-lo agora, você só pagaria imposto sobre esse bem se ele te gerasse algum tipo de ganho. Ou seja, comprasse um veículo por R$35 mil e o vendesse por 40. E aí sim, um ganho de capital de 5 mil, que aí sim você recolheria impostos sobre este ganho. Tá certo? São algumas das dúvidas que eu tenho recebido aqui, dúvidas que normalmente as pessoas nos procuram para esclarecer. Se você gostou do vídeo, aproveita para deixar um like. Algum comentário, caso você percebeu que não ficou muito claro, faça sua crítica sem nenhum problema. Nós estamos aqui para receber críticas também. Estamos aqui para fazer esse canal crescer cada vez mais com o seu apoio, com a sua contribuição. Tá bom? Então, seja rico ou seja pobre, não tem como fugir do leão. Se você tem alguma operação de criptoativos movimentada aí no ano de 2019, não perca tempo, faça a sua declaração, fique em dia com a Receita para dormir sossegado, para dormir em paz e ser cada vez mais abençoado por essa modalidade de pagamentos, por essa modalidade de investimentos que já está revolucionando o nosso sistema financeiro. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.